Tenho 26 anos, trabalho na área administrativa e sempre fui do tipo que prefere estabilidade a risco. Não ganho mal, mas também não tenho margem para grandes erros. Dividir apartamento nunca foi um sonho, foi uma escolha prática. Morar sozinho estava ficando caro demais, e eu passava a maior parte do dia fora mesmo. Conheço o Rafael há quase 10 anos. Não somos do tipo que se vê toda semana, mas sempre houve confiança. Ele é mais solto, mais improviso. Sempre admirei isso nele, embora soubesse que também vinha com consequências. Quando decidimos alugar um apartamento juntos, parecia um acordo equilibrado, despesas divididas, cada um no seu quarto, sem misturar demais as coisas. No começo funcionou. A gente se cumprimentava de manhã, às vezes dividia uma pizza à noite, nada demais. Não éramos melhores amigos morando juntos, mas isso nunca foi a ideia. Só dois adultos tentando manter as contas em dia. 3 meses depois, ele perdeu o trabalho. Não houve drama. Ele me contou numa noite qualquer, enquanto a gente jantava. A empresa cortou o setor inteiro. Eu perguntei se ele tinha reserva. Ele deu de ombros. Disse que ia se virar. Alguns dias depois, ele veio com a proposta. Falou baixo, meio envergonhado. Perguntou se eu poderia cobrir a parte dele do aluguel por um tempo. Só até eu arrumar outra coisa. Naquele momento, fez sentido. Eu tinha uma pequena folga financeira. Pensei que seria 1 ou 2 meses no máximo. Não quis complicar. Também não quis parecer frio. Eu disse sim. No primeiro mês, ele ainda falava bastante sobre entrevistas. Comentava vagas que tinha visto, empresas que tinham respondido. Às vezes me perguntava se eu achava melhor mandar currículo por e-mail ou LinkedIn. Eu participava dessas conversas porque acreditava que fazia parte do processo. No segundo mês, as conversas foram diminuindo. Não desapareceram, só ficaram vagas. Essa semana foi meio parada. O mercado tá estranho. Eu comecei a pagar tudo: aluguel, luz, internet. No mercado, eu colocava os itens no carrinho e ele dizia que depois acertava comigo. Eu anotava mentalmente, mas nunca cobrava. Dizia para mim mesmo que não valia a pena criar tensão por causa disso. Aos poucos, comecei a sentir um desconforto difícil de explicar. Não era raiva. Era algo mais quieto. A sensação de que a situação estava se acomodando de um jeito que não tinha sido combinado. Mesmo assim, eu evitava pensar muito. Repetia para mim que era temporário, que ele estava passando por uma fase difícil, que a amizade também era isso. Eu não queria ser a pessoa que pressiona alguém que já está mal. Mas, em algum ponto, comecei a perceber que o problema não era mais o dinheiro. Era o silêncio em volta dele. E eu ainda não sabia se estava disposto a quebrar esse silêncio, ou o que aconteceria se eu quebrasse. Com o passar das semanas, comecei a notar os detalhes. Não coisas grandes, nada que desse para apontar com o dedo e dizer aqui está o problema. Eram mudanças pequenas, quase invisíveis. Eu saía cedo para o trabalho e, quando voltava, ele ainda estava em casa. Às vezes no sofá, às vezes no quarto, quase sempre com o celular na mão. Não era como se ele estivesse relaxando descaradamente. Parecia mais um estado de espera permanente, como se algo fosse começar a qualquer momento. Uma noite, enquanto eu esquentava a comida no micro-ondas, puxei assunto. E aí, consegui o retorno de alguém. Ele demorou um pouco para responder. Nada concreto. Depois disso, silêncio. O micro-ondas apitou. A conversa morreu ali. Passei a evitar perguntas. Não por indiferença, mas porque eu sentia que cada tentativa de tocar no assunto deixava o ar pesado. Eu não queria ser visto como alguém cobrando, ainda mais porque eu tinha concordado em ajudar. Parte de mim achava que, se eu pressionasse, estaria voltando atrás com a minha palavra. Mas os comportamentos iam se acumulando. Teve o dia em que cheguei do trabalho e a pia estava cheia. Não era comum. Eu lavei sem comentar. Teve outra noite em que percebi que ele tinha pedido comida por aplicativo. Eu soube porque a sacola ainda estava no lixo. Não era o fato de pedir comida, era o contraste com a conversa da semana anterior, quando ele tinha dito que estava tentando economizar. Uma vez, enquanto eu fechava as contas do mês, falei quase sem olhar para ele: esse mês ficou um pouco apertado para mim. Ele respondeu rápido: sim, imagino. E mudou de assunto.
Aquilo me incomodou mais do que se ele tivesse discutido. Não houve pedido de desculpa. Não houve tentativa de ajustar nada. Era como se a situação estivesse oficialmente normalizada, mesmo sem nunca ter sido conversada de verdade. Comecei a duvidar de mim. Pensava se eu estava sendo mesquinho. Se estava exagerando. Eu tinha condições de pagar, então qual era exatamente o problema? Eu mesmo me lembrava que ele não estava gastando meu dinheiro diretamente, que não estava me pedindo mais do que eu já tinha oferecido. Ainda assim, algo dentro de mim começou a se fechar. A última gota não foi uma discussão. Foi uma frase solta, dita numa tarde qualquer, enquanto ele estava deitado no sofá. Semana que vem vou dar uma olhada em umas vagas. Não houve pressa na voz. Nem urgência. Soou mais como um plano distante do que como uma necessidade real. E naquele momento, eu percebi que o tempo estava passando de um jeito diferente para nós dois. Eu não disse nada. Fui pro meu quarto e fechei a porta. Fiquei sentado na cama, olhando pro chão, tentando organizar o que eu sentia. Eu ainda não tinha tomado nenhuma decisão. Mas também sabia que continuar fingindo que estava tudo bem já não era uma opção real. A pergunta deixou de ser se eu deveria falar algo. Passou a ser o que aconteceria depois que eu falasse, e se a amizade sobreviveria a isso. Demorei alguns dias até conseguir puxar o assunto. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque eu ainda esperava que algo mudasse sozinho. Que ele chegasse um dia dizendo que tinha conseguido um trabalho, ou pelo menos que trouxesse o tema com mais seriedade. Isso não aconteceu. A conversa acabou acontecendo numa noite comum. Nada simbólico. A gente estava na cozinha, eu guardando compras, ele mexendo no celular. Eu falei baixo, quase como quem pede licença. A gente precisa conversar um pouco. Ele levantou o olhar devagar. Fala. Expliquei de forma direta, sem acusar. Disse que estava pagando tudo há mais de 2 meses. Que eu tinha concordado em ajudar temporariamente, mas que a situação estava ficando pesada para mim. Que eu precisava de alguma previsibilidade, nem que fosse um plano claro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Eu sei que tá difícil. Mas você sabe como tá o mercado. Eu concordei. Disse que entendia. Mas acrescentei algo que eu vinha evitando. O que tá me incomodando não é só o dinheiro. É a sensação de que isso virou o padrão. Ele franziu a testa. A postura mudou. Então você acha que eu tô me aproveitando? Essa pergunta me travou. Eu não queria usar essa palavra. Eu disse que não achava isso, mas também não consegui negar totalmente. Falei que me sentia pressionado a continuar pagando porque a situação tinha se estendido sem conversa. A resposta dele veio mais defensiva do que eu esperava. Se tá tão ruim assim, você devia ter falado antes. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Porque, tecnicamente, ele tinha razão. Eu tinha ficado quieto. Eu tinha facilitado tudo. Parte de mim sabia disso. A conversa não explodiu, mas também não resolveu. Ficou decidido que ele teria um prazo para se reorganizar, procurar trabalho de forma ativa ou pensar em sair do apartamento. Não colocamos datas exatas. E talvez esse tenha sido outro erro. Depois disso, o clima mudou. Ele ficou mais fechado. Parou de puxar assunto. Eu também. A casa ficou silenciosa de um jeito estranho, como se cada um ocupasse o espaço com cuidado para não incomodar o outro. Algumas semanas depois, ele saiu. Disse que ia ficar um tempo na casa de um parente. Não brigamos. Não houve despedida longa. Ele pegou as coisas, desejou boa sorte e foi embora. Agora eu moro sozinho no apartamento. Financeiramente, ficou mais apertado, mas previsível. Emocionalmente, é confuso. Às vezes sinto alívio. Outras vezes sinto culpa. Fico me perguntando se eu deveria ter sido mais paciente, ou mais firme desde o começo. Não acho que ele seja uma pessoa ruim. Também não acho que eu esteja totalmente certo. Só sei que, em algum ponto, ajudar deixou de ser ajuda e virou obrigação silenciosa. E isso é o que mais me incomoda até hoje. Não o dinheiro que eu perdi, mas o fato de que eu deixei a situação chegar tão longe antes de admitir, para mim mesmo, que algo precisava mudar.